Salmo de número 7. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem, livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o que de mim culpam, se as minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo. Pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria liomeira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Palavra de Deus. Eu quero aproveitar os primeiros minutos dessa mensagem para analisar com os meus amados irmãos a estrutura básica desse salmo, passando aí pelo contexto e a classificação do salmo de número 7. Primeiro vamos entender o contexto desse salmo. E aqui nós temos duas opções como prováveis contextos deste salmo. E as duas opções são as seguintes. Ou o Salmo 7 foi escrito por Davi, enquanto ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, e assim, o Salmo de número 7 teria o mesmo contexto dos Salmos 3 a 5, ok? A gente já estudou isso. Ou então o Salmo de número 7 foi escrito também por Davi, mas agora enquanto ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Então são esses dois prováveis contextos para o Salmo de número 7. Onde é que recai a preferência da maioria dos comentaristas? Na maioria dos títulos, na maioria das versões, melhor dizendo, para o Salmo de número 7, a maioria das traduções para o Salmo de número 7, tem esse título aqui. Eu não sei se na sua Bíblia tem o mesmo título. Mas, por exemplo, na Ara, tem esse título aqui. Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cush, benjamita. Na sua Bíblia tem isso? A questão é, quem é esse Cush? E como é que esse cidadão nos ajuda a entender o contexto do Salmo de número 7? Pois bem, muitos comentaristas entendem que esse Cush aqui seja um dos aliados de Saul, do rei Saul. Então, o contexto provável para o Salmo de número 7 é a perseguição que Saul efetuou contra Davi. Davi escreve este salmo nesse contexto.
Agora a gente fica a se perguntar, né? Aqui diz, de acordo com as palavras de Cushi, o benjamita, a gente fica a se perguntar o que é que Cushi falou contra Davi. E aí a gente não sabe. O que a gente sabe, por exemplo, é que Davi, nos salmos anteriores, relatou uma série de ações que os seus inimigos efetuaram contra ele. E uma das coisas que Davi falou, por exemplo, no Salmo de número 4, lá no versículo de número 2, é que os seus inimigos, através de mentiras, estavam tornando a sua glória em vexame. Davi volta a esse ponto também no Salmo de número 5, no versículo de número 6, as mentiras que os seus inimigos falavam contra ele. Então, o enredo provável para o Salmo de número 7 são as mentiras que Cushi falou para o rei Saul a respeito de Davi, e isso incitou ainda mais a fúria do rei contra o servo do Senhor. Então é esse o provável contexto, o cenário, quando Davi escreveu este salmo. Os irmãos entenderam, amém? Cushi, muito provavelmente, falou mentiras para Saul, e isso incitou a ira de Saul contra Davi. Esse é o provável contexto para o Salmo número 7. Agora a classificação desse salmo. E aqui, irmãos, praticamente não há dúvidas. O Salmo de número 7 é um salmo de lamento. O Salmo de número 7 é um salmo de lamento. E, a exemplo de outros salmos que também pertencem a essa classificação, no Salmo de número 7 a gente encontra essas duas características aqui. Veja, por exemplo, o versículo de número 1. Aqui nesse salmo, o salmista procura o socorro de Deus. Salmo 1, a parte A, diz o seguinte: Senhor Deus meu, em ti me refugio. É a primeira característica de um salmo de lamento, é buscar o socorro do Senhor. A segunda característica de um salmo de lamento também presente no salmo de número 7 é quando Davi expressa as aflições na sua vida. Ainda no versículo 1, agora a parte final, veja o seguinte, veja o que diz aí: salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Davi está falando dos seus problemas, das suas aflições, caracterizado aqui pelos seus inimigos, pelos seus perseguidores. Então, nós já resolvemos esses dois problemas. Salmo 7, Cushi estava falando mentiras para Saul a respeito de Davi, e isso provocou ainda mais ira no coração do rei contra o servo do Senhor. E aqui, Davi se volta para Deus, buscando a ajuda do Senhor e relatando os seus problemas, expressando as suas aflições e as suas angústias, como é característico de todos os salmos de lamento, todos os salmos de lamentação. Ok? Ainda com palavras iniciais, e esse é um exercício que muito provavelmente a gente vai fazer sempre, é entender como é que o Salmo de número 7 se relaciona, está associado aos salmos anteriores. É um exercício que a gente sempre faz. A gente começou fazendo a associação por palavras, agora por tema, certo? E aqui, irmãos, o tema principal do Salmo de número 7, eu quero que você perceba isso, é o conflito dos justos e os ímpios. O conflito existente entre justos e ímpios. Vocês percebem isso? Lendo o Salmo de número 7. Existe aqui o justo, e Davi se coloca nessa categoria. E existem os ímpios, os pecadores, e Davi coloca todos os seus adversários dentro desse grupo. Quando a gente pensa em termos, veja que interessante, quando a gente pensa em termos do plano da redenção, né, toda a linha dorsal da Bíblia, o que é que está implícito nesse conflito entre justos e ímpios?
é aquilo que os teólogos chamam de a guerra, a disputa entre as sementes. Onde é que começou isso, pastor? Lá em Gênesis 3,15, quando Deus fala assim para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a tua semente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Começa aí a disputa, a guerra entre as sementes, as descendências, e isso é visto nesse conflito de Davi, Cuxi, Davi versus Saul, mas também é visto, por exemplo, em outras histórias bíblicas, como, por exemplo, Jacó e Esaú, Moisés versus o faraó, Israel versus Canaã, e deságua em Cristo, porque Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, fala de Jesus, fala da promessa de Deus de salvação para o seu povo, e deságua nos nossos dias. Hoje, a igreja continua sendo perseguida por aqueles que compõem o império das trevas pela semente do mal. Então, a história de Davi, e esse tema que é um tema predominante no livro 1 dos Salmos, livro 1, Salmo 1 até o Salmo de número 41, ok? Vocês lembram que o livro dos Salmos é dividido em 5 livros? O livro 1, do Salmo 1 ao Salmo de número 41. E o tema, irmãos, que mais se repete no livro 1 dos Salmos é exatamente esse: o conflito entre justos e ímpios, a guerra das sementes. Ditas essas palavras, depois que a gente entendeu toda a estrutura do Salmo de número 7, eu queria compartilhar com vocês 3 questões, 3 ensinos que nós tiramos dessa passagem. Depois de conhecermos toda a lógica por detrás do Salmo de número 7, eu quero meditar com vocês nesses 3 pontos aqui. Em primeiro lugar, as consequências do pecado. De novo, pastor. De novo, as consequências do pecado. Em segundo lugar, o sofrimento legítimo. Nós vamos ver essa questão do sofrimento legítimo hoje. E em terceiro lugar, buscando refúgio no Senhor. Então são esses 3 pontos que nós iremos estudar essa noite. As consequências do pecado, sofrimento legítimo e buscando refúgio no Senhor. E eu espero, irmãos, no nome de Jesus, que Deus fale poderosamente ao meu e ao seu coração. Que todos nós saímos daqui extremamente edificados pela palavra de Deus. Amém? Salmo de número 7, dando aí sequência à nossa série, o Cristo adorado, a mensagem do Evangelho no livro dos Salmos. Vejamos, irmão, então essa é a primeira questão, as consequências do pecado. E aqui, neste Salmo, Davi fala de 2 coisas que ele já havia tratado nos Salmos 5 e 6, por exemplo. Eu quero que você destaque esses versículos aí na sua Bíblia. Versículos 8 a 16. É onde Davi trata essa questão das consequências do pecado. Mas eu quero que você focalize agora comigo a princípio os versículos 12 e 13. E aí a gente vai ver através desses versículos, na verdade nós vamos revisar através desses 2 versículos, aquilo que Davi já tinha falado, trabalhado anteriormente. Versículos 12 e 13 do Salmo de número 7 diz o seguinte: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tendo pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Então o que é que nós temos aqui, amados irmãos? 2 questões. Em primeiro lugar, o pecado requer a justa punição de Deus.
E isso nós vimos ao estudar o Salmo de número 5. O pecado requer a justa punição de Deus. E este salmo apresenta o Senhor em termos militares. Olhe de novo os versículos 12 e 13 que acabamos de ler. Deus é aqui descrito possuindo espada, arco, setas. É assim, como um guerreiro, que Deus se apresenta para o pecador, diante do pecado. É com essa atitude que Deus se apresenta diante do pecador. E que Deus punirá o pecado como um guerreiro, com espada, com arco, com setas. Eu sei, amados irmãos, essa é uma mensagem dura. Essa é uma mensagem dura, inclusive, numa cultura como a nossa, que não trata com tanta seriedade essa questão do pecado. Uma cultura de enorme tolerância para o pecado como a nossa. Não consegue digerir. Na verdade, o Salmo de número 7, para essa cultura, a nossa cultura, não é um salmo muito palatável. Porque hoje em dia tudo se permite. Não tem nada a ver. E aqui Deus expressa, assim como Ele o fez no Salmo de número 5. Que Ele irá punir pecado e pecadores. A segunda questão que esse salmo também apresenta, ainda como consequência do pecado, e isso nós estudamos na quarta-feira passada, Salmo de número 6, é a questão do perdão de Deus quando o homem se arrepende. Veja que interessante, olha o início do versículo de número 12. Veja o início do versículo de número 12. Se o homem não se converter, vou ler de novo. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Aqui Davi deixa uma brecha. Você percebe isso? Davi aqui deixa um espaço para a não punição de Deus. Quando? Quando o homem se converte. Quando o homem se arrepende. Onde é que nós encontramos essa ideia, pastor? Por exemplo, em 2 de Pedro 3,9, quando o apóstolo Pedro escreve o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. No Salmo de número 6, Davi, mesmo pecando, mesmo tendo transgredido a vontade e a lei do Senhor, ele recorre a Deus, clamando pela graça e a misericórdia do Senhor. E ele encontra. E novamente, aqui no Salmo de número 7, essa graça e misericórdia está disponível para todo aquele que se converter dos seus pecados para Deus, se arrepender dos seus pecados e das suas transgressões. Está disponível a graça e a misericórdia de Deus. Mas isso nós já estudamos. Só que no Salmo de número 7, Davi apresenta um fator novo em relação às consequências do pecado. E aí eu quero que você olhe agora comigo os versículos de número 14 a 16. É onde Davi apresenta esse fato, essa característica nova em relação ao pecado. Versículos 14 a 16 diz o seguinte: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia, dá à luz a mentira. 15. Abre e aprofunda uma cova, cai neste mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria liomeira
desce a sua violência. A pergunta é a seguinte: qual é o fator novo em relação ao pecado que Davi apresenta nestes versículos? Certa vez, o pai diz o seguinte para mim, pai, presbítero Martins, diz o seguinte para mim: filho, ele vai lembrar disso, filho, o mal destrói a si mesmo. Verdade, pai? O mal destrói a si mesmo. O pai fez teologia. E eu fiquei me perguntando, onde é que isso estava na Bíblia? Está aqui, irmãos. No Salmo de número 7. Nos versículos 14 a 16. O mal, ele tem um poder de trazer sobre o pecador desgraça, ruína, flagelos, sofrimento, destruição. O mal tem dentro de si mesmo um poder autodestrutivo. E percebe, irmãos, que isso não é uma tese, que não tem nenhuma conexão com os fatos reais da vida. Porque isso aqui é uma verdade da palavra de Deus, que nós, infelizmente, verificamos na vida de várias e várias pessoas. É só nós nos lembrarmos dos exemplos que eu citei na última quarta-feira. Quantos jovens já não foram destruídos pelo mal das drogas, ou pelo pecado das drogas? Quantas famílias não foram destruídas pelo pecado da traição? E aí aqui a gente poderia só acrescentar os exemplos que são praticamente infindáveis com respeito a essa questão. Mas só presta atenção no seguinte: Davi aqui está falando que o pecado traz destruição sobre a vida de quem os pratica. Ok? Você percebe isso? Mas, em especial, sobre a vida daqueles que intentam o mal contra outras pessoas. Veja, por exemplo, aí o versículo de número 15 novamente, onde o salmista diz: abre e aprofunda uma cova e cai neste mesmo poço que faz. Onde é que nós encontramos isso na Bíblia, pastor? Nós encontramos, por exemplo, na história de Saul, que queria matar Davi com a sua lança, mas também com a sua espada, e foi morto, ferido pela sua própria espada. Nós encontramos isso na história do Êxodo. Faraó, que ordenou que todos os bebês do sexo masculino dos hebreus fossem jogados no Nilo. E o que aconteceu com Faraó? Ele e o seu exército morreram afogados no Mar Vermelho. Onde é que nós encontramos isso, pastor? Nós encontramos isso, por exemplo, na história de Amã. Estou falando do livro de Esther, onde Amã levanta uma forca com o intuito de enforcar Mordecai. E Amã acaba, no final, sendo pendurado nessa mesma forca. Repetindo, o pecado tem dentro de si poder de autodestruição. Este é o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, irmãos, eu quero meditar também com vocês a questão ou o tema do sofrimento legítimo. E você vai entender aquilo que eu estarei chamando de sofrimento legítimo. Mas eu quero que você leia comigo os versículos de número 3 a 5 do Salmo de número 7. Versículos 3 a 5 do Salmo de número 7, diz assim a palavra de Deus: Senhor, meu Deus, se eu fiz o que de mim culpam,
se nas minhas mãos há iniquidades, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Ok. Alguns comentaristas estruturam o Salmo de número 7 nessa seguinte ideia aqui. O Salmo de número 7 é como se Davi estivesse buscando aí um apoio a um juiz. E esse juiz é Deus. Na verdade, no versículo de número 11, se você prestar atenção, Davi chama Deus de justo juiz. Então, a ideia que alguns comentaristas defendem é a seguinte: Davi recorre a Deus, o justo juiz, para julgar exatamente essa questão das calúnias, das mentiras que Cuxi, o benjamita, estava dizendo contra ele. É como se fosse aqui uma disputa judicial. Como se Davi estivesse abrindo um processo contra esse benjamita. Eu não sei, isso aqui é interessante, eu não sei, porque eu nunca participei, nunca presenciei assim, ao vivo, né, um julgamento, uma disputa judicial. Mas o que nós costumamos assistir nos filmes, né, onde tem esse tipo de questão? Geralmente as pessoas fazem um juramento. É o juramento? Eu prometo dizer a verdade, nada mais que a verdade. Geralmente funciona assim nos filmes. Eu não sei se na vida real funciona do mesmo jeito. E é essa ideia que está presente nos versículos de número 3 a 5. Davi, recorrendo ao juiz, ao justo juiz que é Deus, e apresentando a sua causa, né, aí motivada pelas calúnias, muito provavelmente de Cuxi, o benjamita, Davi ele faz um juramento. Só que você percebe que os juramentos, naquela época, eram um pouco diferentes dos nossos dias. Por quê? Porque Davi, nesse seu juramento, ele evoca para si, sobre si, maldições, no caso dele não esteja falando a verdade. Você percebe isso? O juramento de Davi, ele está evocando maldições, no caso dele não estar falando a verdade. Isso é bastante interessante, só que não é a questão mais interessante nesses 3 versículos. Pastor, o que é que a gente poderia destacar dos versículos 3 a 5 do Salmo de número 7? É o seguinte, queridos irmãos. Davi aqui, ele está gritando alto a sua inocência. Você percebe isso? Davi, ele está defendendo com unhas e dentes a sua inocência, a sua justiça. Davi, ele afirma não ter feito nada errado. A sua consciência, ele tem essa firme convicção. A sua consciência está limpa. Davi, ele está tranquilo com respeito a este caso. É por isso que Davi, ele grita a sua inocência com esses termos, do jeito que nós encontramos aí dos versículos de número 3 a 5. Ok. Para muitos, preste atenção, para muitos, Davi aqui está tendo uma atitude bastante farisaica. É mesmo, Davi. Você não tem culpa. É isso mesmo que eu estou entendendo, Davi. Você não cometeu pecados.
Você é inocente? Suas mãos estão limpas? Em suas mãos não há iniquidade? É isso mesmo, Davi. Para muitos, a atitude aqui de Davi parece ser bastante farisaica. E nós precisamos nos lembrar lá da parábola de Lucas, né? Fariseu, o publicano, onde Jesus critica o fariseu que estava tão seguro da sua autojustiça, da sua própria justiça, que nem sequer faz em sua oração qualquer menção a Deus, não pede perdão pelos seus pecados. Você lembra da parábola do fariseu e do publicano? Onde o fariseu é criticado, e para muitos aqui, as palavras de Davi são desconexas com a realidade de qualquer pessoa. Porque, como diz a Bíblia, todos pecaram. Destituídos estão, ou carecem, da glória de Deus. E aí, alguns vão argumentar a seguinte tese: não, Davi ainda estava no tempo de Saul, então Davi ainda não tinha cometido aqueles pecados desastrosos que ele cometeu em sua vida e que serão só a posteriori registrados na palavra de Deus. Mas vamos pensar, irmãos, será que Davi, mesmo antes de assumir o trono, será que Davi não tinha pecado? Será que Davi não tinha iniquidade? Será que Davi não tinha culpa? Ou melhor, e agora aplicando a nós mesmos, quem de nós teria coragem de repetir os versículos 3 a 5 do Salmo 7? Quem de nós teria ousadia de se voltar para Deus e utilizando as mesmas palavras que estão contidas nesse versículo? Quem de nós teria coragem de repetir essas palavras e defender de forma tão veemente sua justiça, sua inocência, sua santidade? Quem de nós, amados irmãos? É por isso que para muitos, as palavras contidas nos versículos 3 a 5 do Salmo de número 7 só são verdade na boca de Cristo Jesus. Só na boca de Cristo as palavras dos versículos 3 a 5 do Salmo de número 7 se concretizam. Porque ele sim sofreu, mas sem pecado. Ele sim padeceu, mas sem iniquidade. Na verdade, Cristo sofreu pelos pecados dos outros. Ele morreu na cruz pelo pecado ou pelos pecados do seu povo escolhido. Mas ele, santo, 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 como Filho de Deus, um sangue precioso, um sangue puro, e que nos purifica também de todo pecado. Então, a gente precisa, para entender os versículos de número 3 a 5 desse salmo, precisa colocar o salmo de número 7 em perspectiva. O que é que Davi está falando aqui? Ou, por que que Davi fala sobre o conflito? E é essa a motivação desses 3 versículos. Por que que Davi fala do conflito entre justos e ímpios? Por que que no livro 1 do Saltério, Salmo 1 a Salmo 41, esse tema é tão predominante? Como é que a gente entende o Salmo de número 7? Entende essas palavras que Davi aqui escreve? E a base para a gente melhor compreender todo o Salmo de número 7, assim como esses 3 versículos, é o Salmo de número 2. Vocês percebem que eu sempre faço a devida ligação, a devida associação aos salmos anteriores, porque é assim que foram estruturados os salmos.
o compilador, a equipe de compiladores que organizou a sequência desses 150 salmos, o fez com esse propósito de contar uma história onde um salmo vai expandindo aquilo que os salmos anteriores já haviam escrito, já haviam falado. E aí a ideia, os temas só vão crescendo. É por isso que nós iremos entender o Salmo de número 7, assim como boa parte dos salmos, do primeiro livro do Saltério, Salmo 1 a Salmo 41, pensando no Salmo de número 2. E o que é que nós encontramos, pastor, no Salmo de número 2? Lá está alguém que sofre. Lá está alguém que é perseguido. E quem é perseguido no Salmo de número 2, amados irmãos? O rei ungido do Senhor. Veja, por exemplo, aí o versículo 2 do Salmo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Por que Davi sofre? Por que Davi é perseguido? O sofrimento de Davi, eu espero que vocês guardem essa informação, que é muito importante. O sofrimento de Davi, ele é reflexo. A perseguição que Davi sofre é reflexo da mesma perseguição que o rei ungido do Senhor, do Salmo 2, também sofre. E como nós sabemos, o Salmo de número 2 é um salmo messiânico. É um salmo que fala de Cristo. Então, a ideia é a seguinte: a perseguição que Davi sofre é reflexo da perseguição que Cristo ainda há de padecer. Os sofrimentos que Davi sofre são reflexo dos mesmos sofrimentos que o Cristo ainda há de padecer. A aplicação, irmãos, para nossas vidas é muito fácil. Por que nós somos perseguidos? Você já pensou sobre isso? Por que a igreja é perseguida? Por que o mundo nos persegue? E a resposta, irmãos, é a mesma que nós aplicamos para Davi. A igreja, o povo de Deus, eu e você, nós somos perseguidos. Porque o nosso rei também foi perseguido. Se o nosso rei foi perseguido, os seus súditos, eu e você, também o seremos. Isso não é palavra minha, não. Nosso Senhor disse isso. Veja aí esse texto, João 15, versículo de número 20. Jesus diz exatamente isso. Lembrai-vos da palavra que vos falei. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Só, amados irmãos, que além de Davi ser perseguido, porque o rei ungido do Senhor também foi perseguido, Davi precisa sofrer ou ser perseguido pelos mesmos motivos. E é sobre isso que ele está falando aqui nos versículos 3 a 5. Ok, sofrimento de Davi, a perseguição que ele está padecendo é reflexo do Salmo de número 2. A mesma coisa que padeceu o rei ungido do Senhor. Mas só que ele precisa também padecer pelos mesmos motivos. O rei ungido do Senhor, Cristo, padeceu por causa da justiça. O rei ungido do Senhor padeceu em nome ou pela causa do Evangelho. E Davi também precisa ser perseguido por causa da justiça. É disso que ele está falando aqui. Entenda, nesses 3 versículos, Davi ele não está afirmando uma santidade universal.
Não, eu sou santo, eu não tenho pecado. Não, Davi ele está tratando exclusivamente do seu problema com Cush. E ele está dizendo para o Senhor: eu nego tudo aquilo que esse cidadão está falando contra mim. Tudo aquilo que ele tem dito ao meu respeito não é verdade. Não é verdade. É sobre isso que Davi diz aqui. E aí, irmãos, como é que isso chega nas nossas vidas? Nós também, irmãos, somos chamados para sofrer de forma legítima. E aí, agora, você vai entender aquilo que eu chamo de sofrimento legítimo. Como é que a Bíblia descreve? Deveria ser, que deve ser o sofrimento do justo. Pedro é uma das pessoas que falam sobre isso. Por exemplo, lá em 1 de Pedro 3,17, destaque aí esse versículo, escreva, anote esse versículo. Pedro vai dizer o seguinte: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes, o que é bom, do que praticando o mal. Qual é o sofrimento legítimo para o crente? Praticando o que é bom e não o mal. Jesus ele vai falar sobre esse tema também, lá no Sermão do Monte, lá nos versículos 10 a 12 de Mateus 5, por exemplo, onde Jesus diz que nós devemos sofrer por causa da justiça e por causa dele. Este é o ponto. E aqui eu quero deixar, irmãos, duas reflexões com vocês. Primeira reflexão que eu quero fazer pensando nessa questão é se nós estamos verdadeiramente expostos a sofrer pela causa do Evangelho. Isso é muito sério, irmãos. É uma pergunta que requer de nós reflexão. Quanto nós estamos dispostos a sofrer por causa da verdade, por causa do reino de Deus, por causa do nosso Senhor. A segunda reflexão que eu quero deixar com vocês, pensando ainda nesse ponto, o sofrimento legítimo, vem da seguinte constatação. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos sinceros sofrem ainda pelo mal feito. Não sofrem por causa da justiça, sofrem pelo mal feito. Não sofrem como sofreu Davi, onde ele afirma a sua inocência referente às palavras de Cush, mas sofrem por consequência dos seus pecados, sofrem por consequência da sua falta de sabedoria, sofrem por consequência da sua falta de planejamento, sofrem por causa das suas más ações. E aí nós precisamos, irmãos, rever essas questões em nossas vidas. Como Pedro diz, se sofrer, sofra praticando o que é bom e não praticando o que é mal. Amém, queridos? Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, mas ainda falando sobre o nosso terceiro e último ponto referente ao Salmo de número 7. Nós iremos falar agora sobre a busca de refúgio no Senhor. Eu quero que você leia comigo novamente os versículos 1 e 10. Versículos 1 e 10. Ok? Buscando refúgio no Senhor. O salmista escreve o seguinte, versículo número 1. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Agora o 10. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração.
Por certo, amados irmãos, os filhos de Deus sofrem. A igreja, ela é perseguida. Os cristãos, eles passarão por diversas aflições. Isso é algo que nós não podemos escapar. Isso é uma verdade, isso é um fato que vem se repetindo na nossa história, nas nossas vidas. Nós seremos perseguidos. Muitos irão sofrer em consequência de calúnias, assim como Davi sofreu. Muitos de nós irão sofrer por causa da sua aliança com Deus, assim como Davi sofreu. Só que o Salmo de número 7, ele nos traz uma mensagem muito confortadora. E a mensagem que o salmista, que Davi nos apresenta nesse salmo, é que nós podemos encontrar refúgio no Senhor. Quando nós somos perseguidos, nós podemos encontrar refúgio no Senhor. Quando as pessoas tentam difamar, derrubar a nossa reputação, o Senhor é o nosso escudo. Quando nós estamos atravessando o deserto, nós podemos encontrar o auxílio de Deus. Quando nós estamos passando por tribulações, o socorro do Senhor sempre será presente em nossas vidas. Quando nós estamos passando por dificuldades, por causa do Evangelho, por causa da verdade, Deus estará sempre conosco. Quando as crises batem à nossa porta, nós podemos correr em direção a Deus e encontrar de Deus abrigo e auxílio seguro. Irmãos, é inimaginável algumas histórias da Bíblia. Como é, queridos irmãos, que um povo escravo, como é que um povo escravo consegue escapar diante da fúria do imperador, do maior império da época, como foi o caso dos hebreus em relação a Faraó? Como é, irmãos? Me expliquem isso. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso escudo. Como é, irmãos, que um povo sem armas, sem experiência militar, como foi o caso dos judeus, depois que escaparam do Egito, como é que esse povo consegue derrotar os povos de Canaã e colocar abaixo as muralhas de Jericó? Me expliquem isso, irmãos. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso escudo. Me expliquem, irmãos, como é que um menino que foi criado para ser pastor de ovelhas, franzino, de família humilde, consegue sobreviver diante da fúria do rei do seu país, como foi o caso de Davi em relação ao rei Saul. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso escudo. Mas, irmãos, me expliquem também, como é que um povo como nós, um povo simples, um povo humilde, consegue escapar, consegue sobreviver à perseguição de imperadores como Nero, Domiciano, Trajano, Décio, Valeriano? Como é que o povo de Deus, povo simples e humilde como nós,
consegue escapar, sobreviver à fúria de imperadores e impérios, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso escudo. Irmãos, como é que nós, fracos, frágeis, como somos, nós conseguimos escapar? Nós conseguimos continuar de pé, mesmo diante de inimigos espirituais poderosos, que de forma contumaz querem nos destruir. A verdade, irmãos, se repete. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso escudo. Em resumo, irmãos, a gente pode dizer que a mensagem do Salmo de número 7 é a seguinte: entregue todas as suas disputas para Deus. Porque o Senhor é o nosso refúgio e escudo. E Ele ou irá punir o pecado, ou o pecado irá se autodestruir. Você consegue pegar as várias partes do Salmo e juntar nessa verdade? Entregue todos os seus caminhos para Deus. Porque Deus é o seu refúgio e o seu escudo. E Ele destruirá o pecado, destruirá o mal, ou o mal e o pecado irá se autodestruir. Essa é a mensagem do Salmo 7. Em cima disso que Davi apoia o seu coração. É em cima disso, irmãos, também que nós devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa segurança. Amém, queridos irmãos?